Certa vez a gente estava numa reunião de célula, eu acho que todo mundo aqui já participou de uma célula na vida. E aí um amigo meu, grande amigo meu, foi falar dessa passagem. Ele começou a ler, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele não tinha tanto tempo de igreja assim. Na dificuldade dele, nós todos adolescentes, era célula de adolescente, 16, 17 anos. Eu trabalho com adolescente, eu sei que às vezes deixar adolescente fazer determinadas coisas der errado. E nesse dia deu. Ele pegou o texto e aí ele falou: bem-aventurados os pobres de espírito. O que ele pensou? O que é uma pessoa pobre de dinheiro? Uma pessoa que tem pouco dinheiro, né? Pobre de espírito, uma pessoa que tem pouco espírito. Mas Jesus está falando que essa pessoa é feliz. Bem-aventurados quem é pobre de espírito. Então ele pensou: pobre de espírito não é de Deus, né? Se esse espírito aqui fosse de Deus, é bem-aventurado quem é rico de espírito, não quem é pobre. Então ele cravou: bem-aventurados os pobres de espírito maligno. A única resposta que poderia ser dada para esse texto aqui. Ou seja, feliz é quem tem pouco capeta dentro de si, né? Foi a lógica dele. Assim, a célula descambou, né? Não teve como segurar. Todo mundo começou a rir. E os que já eram mais experimentados, eu, outro amigo meu, começaram a rir muito. E alguns começaram a zombar dele. Porque como assim? Feliz é a pessoa que tem pouco capeta? Qual a quantidade mínima de diabo que uma pessoa pode ter? A gente começou a questionar. Mas ele foi ficando sério e começou a chorar. E aí ficou aquele climão, né? Aquela situação assim, e todos nós, assim, a gente era da mesma idade, 16, 17 anos. Para um homem de 17 anos chorar, assim, o cara segura muito, que é vergonhoso. E ele começou a chorar e o que eu percebi? Eu percebi que nós fomos uns babacas com ele. Ele não tinha a mesma experiência que a gente, não tinha a mesma leitura que a gente e não era tão velho assim na igreja e leu a Bíblia de forma superficial, chegou a uma interpretação por conta própria e nós que nos considerávamos os conhecedores dessa passagem aqui, que rimos dele, na verdade nós não fomos pobres de espírito, nós não demonstramos um mínimo de choro verdadeiro, que é aquele choro por quem eu sou. Se eu sou pecador, se eu sou um miserável, por que eu tô humilhando alguém aqui com a Bíblia na mão? Por que a minha fé tá causando tristeza a ponto de fazer a pessoa chorar desse jeito na minha frente? E aí a gente percebe o quanto é difícil levar isso aqui a sério. Porque às vezes a teoria... Tudo, né? Na teoria é muito tranquilo, é muito fácil. Na hora de praticar, na hora de lidar com as situações, com as circunstâncias, aí é que a coisa fica difícil. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer que as bem-aventuranças vão aumentando o grau de dificuldade à medida que Jesus vai declarando elas vão subindo de nível, né? Como se fosse uma escada que uma é mais difícil de alcançar que a outra. E aí a gente chega nessa daqui, que é bem-aventurados os mansos. E a pergunta que a gente tem que tentar responder aqui no final é: eu sou uma pessoa que tem mansidão na vida?